Quinta-feira da oitava do Natal. Eu sou o padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, nas quintas-feiras os meus ouvintes estão habituados a uma abertura temática, que na verdade é típica de uma exegese católica. O que isso quer dizer com isso, padre? Que o estudo e a hermenêutica bíblica católica, isto é, da origem do cristianismo autêntico, se faz sob os óculos da igreja. Contrário a Lutero e seus seguaces, a escritura não pode ser isolada da vida da igreja. Poder pode, mas os resultados assistimos já há 5 séculos. Quando a escritura e os seus significados são isolados da igreja, resta a duas faculdades resolver o problema. Uma certa razão científica tem sido a aparente força já em queda da exegese histórico-crítico, crítica, ou a imaginação. Às vezes basta olhar os YouTubes e ver certas pregações de certos sujeitos, e nós vemos lá tanta imaginação e tão pouco conhecimento, por mais que a imaginação agrade a maioria. Não. Um exegeta católico, isto é, da base, ele interpreta as escrituras na vida da igreja. Assim, o Papa Bento XVI escreveu-nos e ofereceu-nos em 1993 um documento magnífico e recomendável que se chama A Interpretação da Bíblia na Igreja. E assim fazemos no nosso programa o estudo dos textos à luz da ancestral, antiga, veneranda palavra da Igreja. Hoje, voltamos ao século V para ouvir um Papa santo. Nem todos os papas foram santos, mas este foi. São Leão. Mas não bastasse ser um leão, que já é uma obra portentosa, um leão é um animal dito rei da floresta, com a sua grande juba, seu rugido, sua força, sua imponência. A igreja somou-lhe ao título leão, Magnus, grande. Assim como o pagão Alexandre Magno, assim como o imperador católico Carlos Magno, assim como um outro Papa Santo, Gregório Magno. É uma série especial de santos. Eles são magnos. Porque, ao contrário do que temos assistido e visto em volta de nós, por aí, homens com grandes cargos precisam ser grandes. A escolha de homens pequenos para grandes cargos tem causado danos às instituições, à sociedade. Quando a própria sociedade, através desse estranho sistema eleitoral que temos, que é um pouco no gosto, vai lá e vota quem você quiser, tem levado ao poder, ao menos durante 4 anos, desde os mais desonestos até os mais medíocres. Não bastassem que estes roubem, desviem, muitos deles, durante 4 anos, nada fazem, ao menos de significativo. Nada contribuem, por mais que vivam, dos contribuintes, e vivem muito bem, digamos, com realidade.
Eu gosto muito de um personagem, este em particular, que está presente na fábula da Branca de Neve. Você deve lembrar. O menino Dunga, um dos 7 anões. E todos são muito interessantes, mas Dunga me interessava primeiro pelo seu jeito, uma mistura de tolice com meiguice. Mas, sobretudo, o que me encantava naquele anão era exatamente porque suas roupas não eram pequenas, eram grandes para ele. Vira e mexe, ele caía sob as próprias roupas. Pareciam pijamas gigantes. É triste quando dirigentes no mundo inteiro parecem anões em roupas grandes demais para eles. Não é o caso do sermão que agora ouviremos. São Leão, Papa e Santo, olha que conjunção maravilhosa, também a igreja o chama eternamente de Magno. E é ele que vamos ouvir, uma voz que vem do 5º século depois de Cristo, isto é, 16 séculos atrás, in Nativitate Domini, no Natal do Senhor. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremos-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe foi oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza humana para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Eis porque no nascimento do Senhor, os anjos cantam jubilosos, glória a Deus nas alturas, e anunciam paz na terra aos homens de boa vontade, como se lê em São Lucas, capítulo 2, versículo 14. Eles veem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo. Diante desta obra inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza sem se rejubilam? Amados filhos, demos graças a Deus Pai, por seu Filho no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É o que diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, para que fôssemos nele uma nova criação, nova obra de suas mãos. Despojemo-nos, portanto, do velho homem com seus atos. E tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que fostes arrancado do poder das trevas
e levado para a luz e o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, te tornastes templo do Espírito Santo. Não expulses com mais ações tão grande hóspede. Não recaia sob o jugo do demônio, porque o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Palavras humanas, sim, talvez, e sem dúvida, mas proferidas pela mente, pelo coração e pelos lábios de um santo, Manhos, fortalece a igreja ao longo dos milênios. 16 séculos depois, dos microfones da Rádio Catedral no Rio de Janeiro, repito, faço minhas o sermão do dia de Natal, proferido por um santo Papa da Igreja.